Tudo bem, pessoal? O objetivo dessa próxima aula vai ser levar vocês para um outro patamar na parte de manipulação de dados, tá? A gente vai começar a, de fato, se direcionar aos grandes objetivos dessa disciplina a partir dessa aula. Até o momento que ocorreu, foi um processo de alfabetização, vamos dizer assim, dentro da linguagem R, né? Não foi só uma ambientação. Foi tentar mostrar para vocês como o R funciona e preparar vocês para o que de fato vai começar a acontecer a partir de agora. Tudo bem? Beleza? E antes da gente continuar, eu quero deixar alguns avisos, tá? O primeiro aviso é que eu vou mudar um pouco o ritmo da disciplina. Tá? Eu recebi uma reclamação que foi um tanto quanto calorosa na última aula, em respeito à exigência de uma data fixa para se soltar as aulas, né? Porque os últimos vídeos faz só 9 dias, 10 hoje, que estavam liberados, e quando eu cobrei a turma porque ela não tinha assistido, houve quem não gostou da cobrança, né? Porque faz só 9 dias, ontem, 10 hoje, e eu também não mandei e-mail, né? Para avisar que eu trabalhei. Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte: eu vou combinar com vocês que religiosamente, até sábado, vai estar sempre para vocês ou a atividade para se cumprir a presença da aula que não está ocorrendo de maneira presencial, sob autorização do departamento, inclusive, aos sábados, né? Ou a videoaula, tudo bem? Ou a videoaula. As duas, uma. Só que, fazendo uma reflexão, para eu conseguir cumprir isso, eu vou fazer um recorte em coisas que estavam extra para mim, né? Que estavam tomando muito do meu tempo e que não são necessariamente uma obrigação da ementa do curso, né? Por exemplo, esse repositório que vocês estão vendo. Isso toma um tempo absurdo eu ficar transcrevendo o que eu falo na aula, o que eu converso na aula, ficar imaginando quais poderiam ser as dúvidas, deixar os códigos explícitos. Desenvolver esse site de fato toma um tempo muito grande na minha semana. E então eu quero avisar para vocês que esse repositório ele não mais vai ser continuado, tudo bem? Em nome de poder de fato cumprir com vocês, com um calendário que vocês possam se organizar e ter um tempo, digamos, hábil para assistir os vídeos, né? Já que o atual não está sendo suficiente, beleza? Então vou deixar esse site da maneira como ele está por mais 1 ou 2 semanas e depois eu vou apagar o endereço. Então não vai ter atualização mais aqui, não vai ter mais aula aqui. Se você faltou a aula, você vai ter que rever com um colega. Enfim, lamento por isso, mas eu preciso abandonar esse extra para o cumprimento da disciplina. Tudo bem? Também escutei coisas do tipo, tem professores que devem estar dando uma carga mais pesada para vocês, e aí fica difícil acompanhar a minha disciplina também. Então, esse tipo de argumento gera alguns problemas para eu entender exatamente o que ocorre. Então, eu não sei se eu não estou dando a carga necessária ou o quê. Então, eu vou fazer o seguinte: a gente vai perceber durante 1 ou 2 semanas, com o auxílio de vocês, por favor, como a aula está se desenrolando. E se ainda assim não estiver legal, a gente pensa em outras estratégias, tá? A gente pensa na aula ser síncrona e não gravada aos sábados. Não sei, vejo com o departamento se a estratégia não funcionar de agora, da aula ser presencial. Isso eu gostaria que não chegasse a esse ponto. Mas se acontecer, enfim, a gente senta e conversa. Estou pensando em estratégias. Talvez mais atividades avaliativas, ou talvez cumprir exatamente até o último dia de aula, não sei. Isso a gente vai
vai ver conforme o curso for ocorrendo e a gente vai a quatro mãos ajustando esse curso. Tudo bem? Então, dado esse recado, eu vou passar a aula a partir desse momento, tá? Então vamos lá, galerinha. A gente vai, portanto, começar um aprofundamento na parte de manipulação de dados. Bem, eu vou usar uma base de dados de contabilidade pública sobre despesas orçadas, empenhadas, se não me engano, desculpe, pelo Estado de São Paulo, por todo o Estado de São Paulo, pelas prefeituras do Estado de São Paulo no ano de 2022. E essa base de dados está um tanto quanto bagunçada, e o grande objetivo por trás dessa aula é ir manipulando, organizando e tratando essa base de dados, até chegar num formato interessante para a gente fazer análise de fato. Tá? Outro ponto que eu gostaria de chegar com vocês depois da parte de manipulação de dados, etc., a gente pensar na parte de visualização de dados, na parte de aprender a construir algoritmos, a gente vê qual vai ser o próximo caminho mais tarde. Pretendo ficar algumas aulas com vocês nesse tópico, porque é o core do curso. Né? E a gente tem que aprender isso sob a perspectiva do R, e depois a gente vai expandir isso sob uma perspectiva do SQL voltado para Big Data, portanto. Tudo bem? Insisto numa coisa que eu disse lá nas aulas iniciais. Os verbos de manipulação do R, de manipulação de dados do R, por vezes têm o mesmo nome dos verbos do SQL, e quando não tem os mesmos nomes, seguem uma lógica muito parecida e também vai ter um nomezinho próximo. Então, de certa forma, você já vai estar aprendendo SQL por tabela. Não se preocupem com SQL nesse momento ainda do curso. Confiem em mim, por favor. Tudo bem? Na tela de vocês, um script minimalista. A gente vai trabalhar assim daqui para frente, por favor. Então, está apresentado para vocês quais serão os verbos que nós vamos trabalhar, as funções, os algoritmos e para que cada um deles serve. E eu vou demonstrando a aplicação deles de fato, como funciona, o que cada um faz, como cada um tem que ser comandado. E a gente, para e passo, vai aprendendo a lidar com manipulação de dados. Eu gostaria de poder reservar as aulas presenciais numa intensidade maior para atividades. Por quê? Porque justamente quando a gente faz atividade é que as dúvidas mais intensas emergem. Então, acho interessante também que eu esteja em sala de aula para dar esse apoio, né? Para dar esse auxílio para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Não se preocupem em guardar esses nomes, a gente vai usar intensamente durante o curso, então tá tudo bem. Galerinha, vocês também, aqui nesse script ainda não tem, tá? Desculpa por isso, mas aqui em cima vai ter lá o link para você baixar a base de dados que a gente vai utilizar aqui nessa aula, e o carregamento de base de dados a gente já aprendeu num vídeo anterior, tudo bem? Então vamos lá. Dado que eu já fiz o upload da minha base de dados aqui para o meu ambiente, eu vou carregar duas bibliotecas que eu vou precisar nesse momento. A ReadExcel, que a gente aprendeu, que é para leitura de arquivos em Excel no formato XLS ou XLSX, e um parceiro novo, o Sideburst. E antes de começar a aula, eu quero falar algumas coisinhas sobre o Sideburst, tá? Então vamos lá. Um pouco de curiosidade, um pouquinho de história do R, e tentar demonstrar nessa aula um pouco das capacidades desse pacote. Sideburst, ele é um marco, na minha opinião, na história do R. Por quê? Porque antes do Sideburst, o R sofria uma crítica muito séria da galera que manipulava dados, que era o seguinte: a curva de aprendizagem do R é muito grande. Ou seja, eu prefiro estudar, a galera falava, tá? Eu prefiro estudar
uma outra linguagem de programação no lugar do R, porque a minha curva de aprendizagem nessas outras linguagens vai ser menor e eu vou estar desenvolvendo capacidades análogas. Então, eu não estou vendo, a galera falando, muito motivo para ficar no R. E quando se eu estou falando de putz, eu sei lá, 15 anos atrás, não sei. E quando surge, para mais inclusive, e quando surge o Tidyverse, tudo isso muda. E eu vou ser obrigado a concordar com aquela galera lá de trás. O R sem o Tidyverse, o R para manipulação de dados, o R para visualização de dados, sem o Tidyverse, é um ambiente muito frio, por vezes inóspito. Tá? Ele não é nada amigável. Só que quando você coloca o Tidyverse na jogada, a coisa muda vertiginosamente, porque muda até a lógica de se programar e se declarar as coisas. Tá? Tudo fica muito mais fácil e muito mais rápido e a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Até o momento na aula, a gente fez tudo uma coisinha por vez. Vocês estão lembrados? Olha, vou criar um objeto. Olha, eu vou selecionar um pedaço do objeto. Agora, eu vou criar uma variável, uma coluna. Agora, entenderam? Tudo uma coisinha por vez. O Tidyverse permite que você faça tudo isso de uma única vez, numa única declaração. Ele poupa um tempo absurdo e com uma gramática bem simplificada mesmo. E que a gente vai aprender um pedacinho por vez. Tudo bem? Vamos lá então. Outra coisa sobre o Tidyverse. O Tidyverse, ele não é necessariamente um pacote, aliás, ele não é um pacote. Rafa, mas você usou um library. A gente só usa library para carregar pacotes. Como que o Tidyverse não é um pacote? O Tidyverse, ele é algo muito maior. Um pacote é um conjunto de algoritmos, um conjunto de funções, que por vezes vem umas bases de dados para a gente treinar, etc. O Tidyverse é um conjunto de pacotes. E por sua vez, cada um é um conjunto de funções. O Tidyverse é um absurdo de grande. Então, para vocês conhecerem um pouquinho o Tidyverse, vocês podem visitar na internet, só colocar Tidyverse, tidyverse.org, mas Tidyverse, primeira página que abrir, vocês podem entrar, tá? Então, olha só, o Tidyverse é um conjunto de pacotes. Rafa, só esses? Se eu não tô doido, o conjunto do Tidyverse está em torno de 31, 32 pacotes, tá? Então, não são só esses. Esses que estão aqui são mais comumente utilizados. O dplyr, ele é muito focado na parte de manipulação de dados, por isso esse alicate, esses alicates, sabe? São ferramentas distintas para você arrumar seus dados. O ggplot2, quero chegar nele com vocês, é um pacote, uma biblioteca considerada talvez a melhor de todas as linguagens para visualização de dados bidimensional. Há uma discussão agora com a Plotly, né, do pessoal do MIT, mas eu acho ainda a maneira de se comandar no ggplot mais fácil. Mas se tiver um tempo, a gente vê a Plotly também. Forcats, olha que loucura. Isso aqui é um pacote dedicado para trabalhar apenas com variáveis categóricas. Então, pegaram esses cats só com uma piada, né? Mas é categorical, né? For categorical variables, tá? Table, provavelmente a gente não vai ver. Também é para trabalhar com base de dados, mas é para trabalhar com base de dados no formato Table. O R, em regra, reconhece suas bases de dados no formato data frame, não é verdade? Table seria um data frame, só que um data frame imutável, que você não conseguiria modificar. A gente não vai abordar esse tipo de objeto no R para esse curso, tá? Acho que seria um passo à frente. ReadR a gente já aprendeu, né? Que é para abertura de algumas bases de dados, alguns tipos de bases de dados, SCV, principalmente. O stringR. O stringR ele gastaria tranquilamente, sem forçar, de um semestre a 2 de curso só para você entender o string R. O string R é um pacote direcionado a entender characters, objetos que contenham valores textuais, para você trabalhar com texto. Desde coisinhas simples, a gente mudar uma coisa aqui, apagar outra ali. Exemplo,
tem uma vírgula, quero mudar para um ponto, tem uma letra minúscula, quero para uma maiúscula, até a gente chegar no nível de regex. Regex são padrões textuais. Então, sei lá, de um grande texto que chegou para mim, de um relatório, eu gostaria que o R identificasse o padrão de um CPF e salvasse na base de dados do determinado cliente. Do padrão textual que chegou aqui num relatório, numa correspondência, no e-mail, eu gostaria que o R salvasse o e-mail desse cliente, o telefone desse cliente e assim sucessivamente. A gente não vai ter um curso sobre o string R. A gente vai usar uma funcionalidade ou outra que vai dar uma boa capacidade para vocês para trabalhar com manipulação de dados, mas não estou exagerando, galera. É um semestre para mais de curso tranquilamente com string R. Tem galera que dedica a vida para trabalhar com isso, tá? O Side R é um pacote para limpeza de dados, por isso aquelas vassourinhas ali. O Purr, imitando tipo um ronronado de gato, é um pacote direcionado à programação funcional, ou seja, desenho de algoritmos a ganhar velocidade. A gente não vai entrar no nível do Perl também nesse curso. Eu estou falando diretamente desses que estão aí, que são os principais, que formam talvez o core, o Tidyverse. Nesse curso, a gente vai ver o Rich R, para abertura de base de dados, a gente já viu, né? Uma outra coisa do String R, mas a gente vai ver a fundo o dplyr e a gente vai ver a fundo o ggplot2, tá? Vocês não vão escapar de mim, não. Vocês precisam desse tipo de conhecimento. Belezinha? Aqui nesse site, aqui nessa primeira página, vocês dão de cara como se instala o Tidyverse. No caso do Google Colab, não é necessário, já está pré-instalado. E aqui, ó, na aba Packages, vocês vão ter acesso a todos os pacotes que formam o Tidyverse, né? Desde seu core até o restante dos pacotes que não estão ali, tá? Vocês vão ter uma conversa sobre eles. Aqui do lado tem bastante também. O Tidyverse chega no nível de modelar, tá, dados. A gente não vai provavelmente chegar nisso nesse curso porque estou há muito tempo, belezinha? Mas posso trocar umas figurinhas com quem já modela ou coisa do tipo, se quiser aprender alguma coisa. Fechou? Vamos voltar então, né, para o nosso script. Aqui, só antes, me deu curiosidade de clicar ali no Learn. Isso aqui é uma dica legal, tá? E eu acho que tem lá no repositório, então corra lá e já pega. Só para confirmar. Tem sim. Essas três bibliografias que estão aqui, olha onde que eu cliquei, no repositório, leituras recomendadas, tá? Essas três bibliografias são livros tutoriais para te introduzir na linguagem R e na minha singela opinião, eles não servem só para te introduzir, não. Ao final desse tipo de leitura, no mínimo num nível intermediário você estará, tá? Rafa, é para a gente comprar esses livros? Não. O link dos livros direto está aí. Rafa, então isso é pirataria? Não. Esses livros estão abertos na internet, na página dos autores. Foram abertos pelos autores. Vocês estão entrando nos repositórios dos autores. Vocês não estão baixando nada ilegal, tá? Os dois primeiros estão em inglês. O último é em português do Brasil. Se você lê inglês, tá aí. Se você não lê inglês, tá aí também. Rafa, eu leio português e inglês. Eu vou ter que ler os três? Não. A minha sugestão, de coração, é escolher um. Depois que você estiver num bom nível, você vai acabar sentindo a necessidade de revisitar esse livro ou entrar em algum desses outros. Mas, a priori, eu não vejo a necessidade de você engolir os três, tá? Escolha um. E se você lê em inglês, eu tenho o meu favorito aqui, que é o Hands-on Programming with R, é o primeiro. Por que eu tenho meu favorito? Eu gosto muito da maneira como os autores escreveram esse livro, porque é uma leitura leve, por vezes engraçada, em que você vai aprender muito de programação, programando 3 jogos. Rafa, como assim? Pois é, olha essa brisa. Os caras desenharam 3 jogos, começa com dados, depois vai para poker, depois vai para um caça-níqueis. E quando você começa a fazer os jogos, começa a cair algumas fichas na sua cabeça, tipo, putz, esse tipo de comando cai certinho para uma base de dados. Putz, esse tipo de comando eu consigo fazer lá no meu trabalho, eu consigo fazer uma pesquisa. Esse livro foi onde eu comecei, sendo bem direto, lá na primeira ediçãozinha dele, tá? Eu tenho um carinho muito sério por esse livro. O War for Data Science
Eu acho ele interessante, sim, mas eu acho ele uma leitura mais pesada e por vezes resumida do primeiro. Então, se você é completo iniciante e lê em inglês, eu não começaria por aí não. Se você já tem alguma noção do R, eu sei que alguns de vocês têm, tudo bem. Rafa, só leia em português. Você está em boas mãos. Tem aquele livro ali de baixo. Qual que é a exigência do livro em português, tá? Para você baixar, você vai ter que fazer um cadastro no site dos autores. O cadastro é gratuito. Você não vai ter que colocar nenhum dado de pagamento. Basicamente é seu nome, seu e-mail. Só que eu acho que é controle de quem está baixando, para eles terem noção do tamanho do público deles. Eu imagino que seja isso. Eu não conheço nenhum desses autores, tá? Pessoalmente. Então, mas é uma boa leitura. No caso do último livro, ele vem com algumas bases de dados para você trabalhar também. Enfim, recomendo pra caramba, tá? Então, vamos para aula. De fato, a gente estava aqui comandando os pacotes, lembram disso? Maravilha. Aqui embaixo, a gente está abrindo a nossa base de dados. Então, eu tenho a certeza que minha base de dados, que eu fiz meu upload aqui, ó, para o meu disco virtual, e o arquivo é esse, despesas SP 2022, formato Excel, tudo bem? E como é que eu abro? Relembrando, estou criando um objeto que vai conter minha base de dados. Sei que eu estou criando um objeto porque eu tenho um operador de atribuição. E a seguir o que eu tenho? Eu tenho um verbo com um argumento. O verbo é o read Excel, ou seja, ler arquivos do Excel. E o argumento vai ser, entre aspas, o nome do arquivo, considerando a sua extensão. Tá? Então, Ctrl Enter. Ele marcou lá para mim. Bacana. Carreguei a base de dados. Rafa, estou morrendo de curiosidade de ver a base de dados. A gente já teve essa conversa. Não ajuda, tá? Mas se você quiser ver, é uma base de dados realmente grande. Então, você vai ter mais ou menos uma ideia da maluquice onde você está pisando. Ela deve ter. Eu vou olhar aqui, não, mas acho que mais de 98 mil linhas. Tá? Então vamos lá. Apresentação da base de dados utilizada. Eu estou usando a função structure, tá? STR, para a gente ver a estrutura da base de dados. Olha só, a base de dados com 98.318 linhas. Ela tem 7 colunas. O que mais que a gente sabe dessa base de dados? O nome das colunas está aqui. Ó. Tem uma coluna chamada instituição, tem uma chamada código IBGE, outra chamada UF, população, tem uma coluna chamada coluna, porque provavelmente a pessoa sofreu do mesmo nível de criatividade que eu, a conta contábil e o valor da movimentação. Belezinha? Olha só, a variável instituição ela está considerada como uma character. A variável código código IBGE é do que, Rafa? É o código do município, tá? O IBGE tem dois formatos de código, um que está caindo em desuso e outro que continua em uso. Um com 6 dígitos, que seriam esses 6 primeiros dígitos, e ele acrescentou um sétimo dígito. Então, portanto, aqui é o código de 7 dígitos. 7 dígitos. Então seria tipo o CPF do município, basicamente. Tá? É o identificador único do município. A UF, eu deixei aqui, se eu não me engano, só São Paulo mesmo. Tá? Então essa variável aqui não vai ser muito útil. Deixei aqui para a gente aprender como é que exclui, inclusive. Belezinha? População, olha que coisa interessante. Ela está como. O F está como charter, desculpa, a população está como numérico, está aqui o valor. A coluna charter conta, charter valor, que é da movimentação. Charter, não é. Então, olha que coisas interessantes que a gente vai fazer aqui. A gente vai brincar um pouquinho com essa base de dados. Primeiro, galerinha, a gente vai organizar, manipular, tratar esses dados. Falando de tratamento, primeira coisa, a gente vai sumir com esse monte de nome de variável usando letras maiúsculas e caracteres especiais. Tá? Então, instituição vai virar instituicão, tudo minúsculo. Code.ibge é uma salada de letra maiúscula e minúscula. Isso a gente vai resolver também e assim sucessivamente. Qual a outra perspectiva aqui? Outra abordagem. Instituição e o F
e depois a gente vai chegar à conclusão que coluna e conta também são variáveis categóricas, tá? Então, não dá para ficar como textual, character. A gente vai ter que mudar isso para factor. A gente vai aprender a fazer isso na perspectiva do Childress. E valor é métrico. E por que que tá character? Por que que quando você abriu o R, abriu a base de dados, o R reconheceu como character? Com certeza você deve ter corrido, olhado a base de dados no Excel e a coluna é métrica. E aí você volta para cá, mas tá character. Por quê? Por quê? Por quê? Por causa disso aqui, ó. O divisor da casa decimal do R é o ponto, não a vírgula. Então, se você colocou essa vírgula aqui no meio, o R quer nem saber. Isso aqui não pode ser número, ele transformou em character. A gente vai ter que explicar para o R que isso é número. E para explicar para o R que isso é número, a gente primeiro vai ter que mudar essa vírgula para ponto. E depois dizer R, reconheça como métrico isso e não como textual, categórico, etc. Belezinha? Tudo bem? A gente também vai brincar um pouquinho com outras coisas. A gente vai aprender a extrair o nome dos municípios, porque aqui tá só. Tá assim, tá um texto. Prefeitura Municipal de Bento de Abreu, Prefeitura Municipal de Ribeirão, Prefeitura Municipal. Vocês entenderam? A gente conseguir capturar um pedaço de um texto, a gente vai aprender também. A gente vai aprender a renomear, mudar, sumarizar, agrupar, arrumar, organizar a base de dados. A gente vai fazer bastante coisa a partir de agora, do ponto de vista de manipulação de dados, tá? Vamos lá então? Eu vou começar com a função rename, belezinha? Era a primeirinha aqui em cima do código. Ela renomeia variáveis, tá? E para explicar, para você entender a lógica... Opa, eu criei o chunk no lugar errado. Desculpa, galera. Espera aí. Para você começar a entender a lógica do Sideburst, eu vou trazer um operador novo para o jogo, um parsa novo, tá? Que ele vai ser muito importante. Aqui no início, talvez você não perceba o tamanho da importância. Conforme a gente for aninhando comandos, aí você vai ver que não dá para ter vida no R sem ele. Tá? Eu estou falando de um operador chamado pipe. P-I-P-E. Pipe. Ele tem dois formatos. Tá? O primeiro formato é esse que eu digitei agora. É um porcento maior por cento tudo junto. E tem um novo formato assumido pela linguagem R. Esse formato quem trouxe foi um pacote chamado Maggot R, e depois foi integrado ao Tidyverse, que o Rafa usa muito ainda, tá? Não está em desuso, mas provavelmente um dia ele vai estar e vai ser substituído por esse aqui, ó. A barra vertical seguido do sinal maior. Ambos chamam pipe. Aliás, só por curiosidade, tem no mínimo uns 18 tipos de Pokémon desse. 18 tipos de pai. 13 ou 18. Enfim, tem bastante. E cada um tem um tipo de utilidade, tá? Falando de manipulação de dados, falando de visualização de dados, falando de modelagem de dados. Dentro desse espectro, na carreira do tio Rafa, seja acadêmica, seja de consultoria de mercado, o tio Rafa sempre utilizou esse, que é a mesma coisa desse, tá? Então, estou cobrindo a maior parte do que vocês vão precisar, sem dúvidas, do ponto de vista de se utilizar o operador pipe. Então, qual você escolher, eu estou feliz e vai funcionar de maneira idêntica. Eu, costumeiramente, vou trabalhar com esse carinha aqui, 1% maior por cento, tá? Tá, Rafa, legal, mas o que ele faz? Né? Conheci, mas faz o quê? Como é que funciona isso aí? Eu vou começar a mostrar agora. Ele diz algo para o R como... O pipe significa algo como... R, espera um pouquinho, porque eu ainda não terminei de falar. Eu acho que é a tradução mais próxima para o português do pipe. Seria R, dá uma segurada, porque eu ainda não terminei de falar. Então, em tese não, a gente vai poder fazer isso. Imagina, você vai ter uma base de dados, você vai falar assim, R, tá vendo essa base de dados? E o R, espera um pouquinho que eu não terminei de falar. Quero renomear algumas colunas. Mas espera um pouquinho que eu não terminei de falar, R. Quero criar uma variável nova. E espera um pouquinho que eu não terminei de falar.
Eu quero agrupar minhas observações, quero tirar um resumo, quero juntar com outra base de dados e, ao final, eu quero propor uma visualização gráfica dos meus dados. Tudo isso num único comando, tá? Rafa, como assim? Eu vou colocar um exemplo no quadro que vocês não precisam tentar entender agora, eu vou minimamente explicar, tá? Olha só. Seria algo assim, ó. Rafa do céu, que viagem. Deixa eu mostrar o resultado, que é o final do filme, onde a gente quer chegar. E depois eu vou voltar para o início do filme e explicar tudo o que está acontecendo. Você dá Ctrl Enter nisso? A minha resposta é um gráfico, tá? É esse gráfico que está na tela. E olha que bonitinho. Nome dos eixos, coloridinho. Olha o rolê. O que aconteceu aqui com um único comando? Eu dei um único Ctrl Enter. R, sabe a base de dados MTCars? Então, espera um pouquinho que eu não terminei de falar. Eu quero que você. A gente vai aprender. Eu quero que você selecione somente duas variáveis dessa base de dados: a MPG e a HP. A variável de milhas por galão e de cavalos de potência dos carros, não consumo. E espera um pouquinho que eu não terminei de falar. Eu quero que você considere, que você filtre, que você retorne para mim somente as observações cujo consumo seja maior do que de 11 milhas por galão. E espera um pouquinho, eu não terminei de falar. E eu quero que você crie uma nova variável, porque se os Estados Unidos usam o sistema imperial, aqui no Brasil a gente usa o sistema métrico. Então eu quero, em vez de milhas por galão, eu quero quilômetros por litro. Então eu quero fazer a conversão de milhas por galão para quilômetro por litro. E espera um pouquinho, que eu não terminei de falar. E eu quero um gráfico. E não é qualquer gráfico, é um gráfico de pontos. E depois eu quero uma curva de regressão. E depois eu quero colocar labels nos eixos, mudar o nome dos eixos. E quero colocar, isso aqui a gente vai aprender ainda, é como se fosse um atributo de embelezamento do gráfico. Bum, um único comando. Se a gente fosse fazer isso dentro da lógica que a gente estava aprendendo até o momento, a gente teria que fazer algo assim, ó. Tá vendo a base de dados MTCars? Eu vou aqui, ó, selecionar a variável MPG-HP, lá com os operadores de indexação, por exemplo, e vou salvar num objeto. Depois que esse novo objeto, R, eu vou filtrar. Né? A gente não aprendeu a filtrar na linguagem básica, mas eu vou filtrar com MPG maior de 11 e vou salvar isso. Depois R, eu vou criar uma nova variável. Ctrl Enter, eu vou ter que salvar isso. R, aí eu vou ter que fazer um gráfico. É um mundo de comando. Isso aqui foi um comando só. Essa é a força do Sideburst, essa é a força do Pipe. Nesse meio do rolê, a gente poderia ter trazido informações de outras bases de dados, de quantas a gente quisesse ao mesmo tempo. Em que, enquanto a gente chama essas bases, a gente poderia estar tratando essas bases que estão sendo chamadas também. O Sideburst é insano. Então, assim, vocês vão ganhar muito tempo com manipulação de dados aqui. E a gente vai aprender para e passo cada uma dessas coisas. Sem overwhelming, tipo, sem, como é que fala? Sem pensar demais, sem gerar ansiedade. A gente vai pegar pedacinho por pedacinho e a gente vai praticar bastante até a gente chegar nesse nível. A gente vai entender o racional. Fique em paz. Vou abrir outro chunk para a gente falar sobre renomear variáveis. Nosso primeiro ponto, nossa primeira parada. Voltando para a base de dados contábil. Olha só, os nomes dessas variáveis a gente vai querer alterar. Então, como é que a gente vai fazer para facilitar? Vamos simular um ambiente em que a gente está trabalhando. Então, vamos supor, a gente está na Secretaria de Fazenda, ou a gente está na parte de transparência do governo, e a gente quer tratar essa base de dados, tá? Variável é ótimo, a função, o verbo names, quando aplicada a uma base de dados, ele retorna o nome das variáveis. Então, só para facilitar, tá? Só para a gente ver aqui a galerinha. Ó, instituição, code.ibge, UF, população, coluna, conta, valor. Vamos colocar nomes simples para essas variáveis. Estou abrindo um novo chunk. Então, olha só. Qual que é a lógica do Tigress? Eu quero renomear variáveis onde? Na base de dados.
Então a primeira coisa que você vai ter que falar para o R é assim, ó, R, sabe aquela base de dados? Então a primeira coisa é a base de dados. Despesas, SP. E aí, pipe, R, eu não terminei de falar. E você poderia continuar aqui nessa mesma linha. Tio Rafa, para facilitar a visualização de vocês, vai identar o código. Lembrando, o R não exige, não obriga você a fazer a indentação para essa situação, tá? Aliás, de novo, para a maioria das situações ele não exige. E a variável que renomeia colunas é a função, hoje eu estou bem, que renomeia colunas é a rename. Então, renomear, olha que difícil. Belezinha? Rafa, como é que funciona isso aqui? Funciona de um jeito muito simples. E detalhe, eu vou ensinar o jeito complicado primeiro. E vocês já vão achar fácil. A rename funciona dentro da seguinte lógica de argumento. Você vai comandar primeiro o novo nome. E você vai comandar depois o nome antigo. E você não vai precisar de aspas, olha que legal. Então o R não está nem aí se você esqueceu desse troço ou não. Então vamos lá? Instituição. Eu vou chamar, qual é o nome novo? Primeiro o nome novo. Instituicão. Igual o nome antigo. Para não errar, eu costumo fazer isso aqui, ó. Selecionar bonitinho o nome, sem as aspas, tá? E colocar aqui. Instituicão. E vamos dar Ctrl Enter e ver o que acontece. Olha lá, renomeou. E esse é o jeito difícil. Só que antes da gente continuar isso aqui e eu poder abordar o jeito realmente fácil, inclusive o fácil é o mais seguro jeito de se fazer isso, eu quero ter uma conversa com vocês sobre o que aconteceu aqui. Galerinha, a gente renomeou uma variável. Né? Se chamava instituição, primeiro I maiúsculo, tinha cedilha, tinha tio, a gente deixou tudo em minúsculas, sem cedilha, sem tio. Funcionou. Mas se eu pedir um chunk novo, tá? Deixa eu apagar isso aqui, ocultar a saída. Se eu pedir um chunk novo e chamar os nomes da base de dados, despesa SP, o nome não foi alterado. Para e respira. Lógico que não foi alterado. Aqui nesse chunk, vocês estão vendo algum operador de atribuição? Não. Então, olha que legal. Você pode alterar as coisas sem necessariamente ficar criando um zilhão de objetos. E com códigos fáceis. E quando a gente chegar nesse nível de ir, olha só, aninhando comandos, a gente vai poder ir vendo a cada momento o que a gente está fazendo, de maneira análoga ao que a gente fez aqui quando a gente deu Enter. A gente foi lá e deu Enter e viu lá. Pô, renomeou legal, era isso mesmo que eu queria. Vou gerar uma variável nova. Pô, gerou legal, era isso que eu queria. Vou fazer um recorte da base de dados. É isso aí. Vou filtrar. É isso aí. Deu para entender a lógica? Até chegar no formato final que você quer. Aí você vai salvar como objeto. Você vai estar consumindo muito menos RAM do seu computador. Muito menos memória da máquina virtual se você estiver programando em nuvem. Belezinha? Até aqui tudo bem? Então olha só. Quando você comanda isso, para esse resultado vai ter uma alteração no nome da variável. Mas não está salvo. Isso ainda porque a gente não gerou um objeto novo. Tá? O racional do Tidyverse aqui, eu gostaria que você pegasse isso, ele quer que você, ele permite, melhor dizendo, que você faça tudo o que você quer fazer. Vai lá para dentro da base de dados com uma chave de fenda, um martelo, derruba a parede, pinta a parede, faz balcão americano e não sei o que, e depois você salva. Entendeu? Então vamos continuar. Ainda no jeito difícil. Ainda no jeito difícil e menos seguro. A gente quer renomear a segunda variável como code underline IBGE. Tudo em minúsculas, tudo bem? Rafa, já entendi a lógica. Eu vou pegar um pipe, vou dar um espaçozinho aqui, um enter, rename, e eu vou fazer assim, ó. Code IBGE é igual, e vou fazer igual você ensinou, tio. Vou fazer assim. E vou dar Ctrl.
E vou chegar lá, Rafa, e funcionou. Funcionou. Mas você está transformando o que eu já estou chamando de caminho difícil em ainda mais difícil. Esse código é possível? É, mas olha o que você está provocando na cabeça do R. R, sabe a base de dados despesa SP 2022? Aí o R, aguenta aí que eu não terminei de falar. Eu quero que você renomeie a variável instituição e que ela passe a se chamar instituicão. Aí o R, beleza, vou lá com a ferramenta para renomear, renomeei, voltei. E agora, parça? Então, não terminei de falar. Volta lá e renomeia. Entendeu? Você está gastando memória. Se fosse com a pessoa ia ficar de saco cheio. Não precisa fazer isso com R também. Então, olha só, minha sugestão. De novo, ainda do jeito difícil. Estou apagando a partir do pipe. Ó. Dentro dos verbos, qual é a conjunção aditiva E? As vírgulas, lembra? Então, olha só. R, sabe a base de dados da SCP 2022? Então, eu quero que você renomeie variáveis. A primeira é a instituição que vai se chamar instituicão. E, vírgula, enter. Eu vou dar uns tabs só para ficar uma embaixo da outra bonitinho para vocês, tá? A segunda é code underline IBGE, sempre o nome novo primeiro, no lugar de code.ibge. Vírgula, ou seja, E aí, galerinha, a gente vai para cima. O F minúsculo é o F, vírgula. Vou chamar de pop, igual população. Coluna, eu não expliquei para vocês, vou manter só com a letra minúscula, a primeira. Conta, letra minúscula. E a última, valor. Tá. E aqui você pode renomear quantas variáveis você quiser. E se você der Ctrl Enter, olha que legal. Tudo renomeado de uma só vez, mas se você chamar a base de dados sozinha, não salvou nada, a gente não gerou nenhum objeto. Tá? Por óbvio, se vocês encapsulassem esse comando num objeto, você salvaria todas essas transformações naquele objeto. Podem fazer o teste, aliás, aconselho a vocês a fazerem, tá bom? Só que essa abordagem do verbo rename, ela é problemática do jeito que a gente fez. Por quê? Eu não sei vocês. Talvez porque seja uma novidade para vocês, vocês não tenham tido essa sensação. Para mim, que sou mais macaco velho no assunto, eu comecei a ficar muito entediado. Ó, instituição, é isso. Código IBGE. Isso para 7. Imagina a base de dados com 40, 100, 1000 colunas. Meu, você não sai dali. Você não vai sair dali. Meu Deus, não. Então tem um jeito mais fácil, tá? E mais seguro. Eu vou abrir um outro chunk para demonstrar um jeito mais fácil e seguro de usar a rename. Estou abrindo outro chunk. Quero renomear variáveis. Como é que eu começo? Quero renomear a variável que está dentro de um objeto, na base de dados. Então, vou começar pelo objeto. Despesas SP. Pipe, isto é, R, eu ainda não terminei de falar. Rename, renomeie. Agora, atenção, galerinha. Sempre você vai começar com o primeiro, com o nome novo. Com o nome novo. Então, instituicão. Esse é o nome novo que eu quero dar. Igual. E aqui, em vez de você declarar o nome antigo da coluna, você vai declarar a posição em que essa variável está na base de dados. Instituição é a primeira coluna, não é? Então você vai fazer assim, ó. Code IBGE 2. Vou dar um tabzinho aqui para ficar bonitinho, questão da Endurma. UF 3. Pop 4. Coluna 5. Conta 6. Valor
7. É mais seguro pelo seguinte, galera. Evita você escrever o nome de uma variável e, ela não existir na base de dados do jeito como ela está escrita e vai dar um erro. E você vai ficar caçando onde foi que você errou por um detalhezinho. E 2, eu tenho trabalhado com auxiliando algumas pesquisas da USP, mas fora da FEA, por exemplo, odonto, por exemplo, medicina. E eu tenho visto muitas bases de dados que acontece o seguinte, galera. Vou pegar um exemplo aqui, ó. População, tá? Vai ter a mesma variável, só que uma vai ser de fato o número bruto de população e o outro vai ser a densidade populacional. Só que uma está chamada assim, ó, população, desse jeito, e a outra está populacal. E aí você digitou uma coisa errada, em vez de você pegar o nome que você queria ou renomear a variável que você queria, você renomeou a outra, fez mó salada, depois seus dados vão começar a ficar zoados, porque você vai começar a fazer análise em cima de respirar, sabe? Entenderam o problema? Tá? Então, aqui é mais tranquilo, é mais direto e não corre o problema do erro de digitação, pelo menos para você declarar a variável original, tá? Você dá Ctrl Enter aqui, ó, vai funcionar bonitinho, feito mágico, ó. Igualzinho que a gente fez, ó. E você não tem que perder seu tempo editando o nome original. Belezinha? Até aqui tá tranquilo, galerinha? Tranquilo. E como eu disse, se a gente declarar só a base de dados, para a gente visualizar a base de dados original, os nomes não vão ter mudado ainda, tá? Então, vamos salvar esse objeto só para a gente ver o que aconteceu. Olha só. Novo objeto, a minha criatividade sempre. Não lembro se eu falei nas duas salas, mas você pode fazer o operador de atribuição para a direita também, desde que seu objeto esteja direito, tá? Ctrl Enter. E aí eu vou abrir um novo chunk e eu vou pedir os nomes dessa variável, nome das variáveis dessa nova base de dados. Ó. Novo objeto. E agora sim, a gente salvou o que a gente fez. Beleza? Tudo bem? Legal? Legal. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês o seguinte, se vocês quiserem praticar, tá? A rename. Lembra da nossa parsa mtcars? Vocês poderiam abrir a base mtcars, tá? E renomear algumas variáveis para treinar. Ai, Rafa, não. Escolha tua. Vou ser muito franco contigo. Você só vai pegar o jeito desse negócio de tanto praticar. Não tem outra forma, tá? Então, se a NT Carros não te atrai, pega uma base de dados que te atraia. Do seu trabalho, do seu TCC. Ai, Rafa, eu não gosto. Eu tô aqui em contábeis ou tô no ESSEC, mas eu não gosto do que eu escolhi pra minha vida. Tudo bem. Acontece com muita gente, inclusive. Pega algo que te toque, então. Mas, Rafa, eu não sei onde eu posso procurar base de dados. Um monte de lugar. Você tá um que tem bastante, tá? Coloca aí no seu browser, assim, ó. Kaggle. 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 Enter. Isso aqui é uma comunidade de galera que manipula e modela dados. Aí fazer maior modelagem. Tá? Eles até competem entre si, etc. Você vai fazer um registro simples, não tem nada de cartão de crédito, nem nada. Eu acho que eu tô atrelado no meu Gmail, peraí. Estou. E aqui, olha só, estou. Só achei estranho que não apareceu Batman aqui. Você vai colocar aqui, ó, em cima o que você quer procurar. Eu já procurei umas coisas aqui, né? Então, ó, Game of Thrones. Rafa, eu gosto de Game of Thrones. Clicou. Sim, você vai achar datasets Game of Thrones aqui pra você brincar. Ah, eu gosto de Friends, eu gosto da Marvel, eu gosto de... Não, Rafa, eu gosto de coisa mais acadêmica mesmo. Quero ver sobre queimadas, quero ver sobre sustentabilidade, quero ver sobre, sei lá, endocardite. Você vai achar, tá? É um bom lugar. Vou voltar pro script. Aí, geralmente, as bases de dados que estão aqui disponibilizadas, galera, elas estão em CSV. Tá? Aí volta lá na aula 3, se você não se recorda, como é que abre uma CSVzinha. Fechou? Vamos para a próxima, então. O que eu separei da próxima que eu não vou me lembrar? Que por mais que eu esteja com dois monitores, eu deixei aqui só. A Future.
Filter, galerinha, serve para filtrar coisas, tá? Filtrar coisas. Filtrar que coisas, Rafa? Observações, tá? A filter só serve para nível observacional. Então, você vai escolher uma variável e com alguns parâmetros, você vai fazer o quê? Você vai dizer, olha, eu quero dessa base de dados somente os meus clientes maiores de 18 anos. Somente os meus clientes que tenham pelo menos um filho. Eu quero somente os meus clientes que fizeram compra nos últimos 6 meses. E por aí vai. Rafa, eu posso combinar parâmetros? Sim. Rafa, eu gostaria das que retornasse para mim somente os meus clientes que fizeram compra nos últimos 6 meses e que tenham filhos e que sejam do sexo biológico feminino. E aí você pode usar, inclusive, ou na brincadeira, ou isso ou aquilo. Aí a gente vai ter que ir para um momento de lógica de programação, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Aqui, ó. Como é que isso funciona? Eu tenho que fazer essa conversa com vocês. Eu não sei se todos vocês é importante por filtro. Já ouviram falar de tabela verdade? Isso é muito importante para a lógica de programação, tá? E é muito importante quando a gente começar a filtrar observações. A tabela verdade é o seguinte, ela propõe uma comparação entre duas proposições e para você verificar se a combinação delas, o uso em conjunto de duas proposições é algo verdadeiro ou é algo falso, de maneira absolutamente resumida isso, tá? Da parte de raciocínio lógico. Então, aqui a gente vai olhar para dois tipos de proposições. Primeira é a conjunção. Não, isso não é conjunção. Conjunção. Isso. Então isso aqui seria como se fosse a conjunção aditiva e. E a gente vai olhar a disjunção, que seria o ou. Rafa, tá ficando complicado esse troço, eu só quero meu diploma. Relaxa. É o seguinte. Isso aqui é para diferenciar quando a gente usa e ou usa ou no filtro. E como funciona o e aditivo ou alternativo nos filtros de basicamente qualquer linguagem de programação. Tá? Então, dado que você falou uma coisa, exemplo, eu quero somente os meus clientes que fizeram compra nos últimos 6 meses. Eu vou chamar de P, tá? E os clientes do sexo biológico feminino. Então, note, qual que vai ser o retorno em tese aqui da coisa? O retorno em tese vai ser, você vai trazer todo mundo que fez compra nos últimos 6 meses, independentemente de sexo biológico, e você vai forçar a aparecer todo mundo na base de dados, inclusive quem não fez compra nos últimos 6 meses, que seja do sexo biológico feminino. E. Então, isso e isso. O R vai entender de maneira absolutamente, rigorosamente literal. Então, para vocês lembrarem como isso funciona, ela funciona mais ou menos assim. Ó. Vou fazer a tabelinha verdade. Que e o resultado. Tá? Então, olha só. Quando P acontecer, P existir, P for verdadeiro e Q for verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro, ou seja, vai retornar os dois juntos. Só vai ter retorno quando eu puder juntar os dois juntos. Quando esse for verdadeiro e esse for falso, isso é falso. Quando esse for falso e isso é verdadeiro, isso é falso. Quando isso é falso e isso é falso, isso é falso. Verdadeiro, falso. Entenda isso aqui como retornar resultado. Quando as duas situações ocorrerem concomitantemente na sua base de dados, no seu filtro, o R vai te dar um retorno. Quando uma das situações falhar na ocorrência, o R não vai conseguir te retornar satisfatoriamente. Diferente do OU. Olha o que acontece no OU. Ou isso, ou aquilo. Tá? Então, se ocorrer uma, já está valendo. Faz sentido? Ou isso, ou aquilo. Então, na perspectiva do OU, se existir P, a condição P, e existir a condição Q, eu tenho OU. Se existir a condição P e não existir a Q, eu tenho OU. Se não existir a condição Q, P, mas existir a Q, eu tenho OU. Isso aqui eu estou simbolizando a disjunção, tá?
Se não existir nenhuma das condições, aí eu não vou ter nada. Tá? Ou isso ou aquilo, mas isso não existe. Isso também não existe, então eu não tenho resultado para te dar. É assim, basicamente, como o R funciona. Vamos colocar na prática para ficar mais fácil. Vamos lá. Filter. Vamos lá. Base. Quero filtrar. Quero filtrar. Basicamente, meus gastos de saúde. Eu só quero que me retorne os gastos de saúde. Então, olha só aqui na base de dados. Saúde pertence à função 10 no plano de contas governamental, né, de 2022. Então, eu só quero retornar as linhas com a marcação de 10 saúde, tá? Ctrl C. Então, eu vou fazer assim, ó. Despesas. Desculpa. R, não terminei de falar. Filter, filtra. Abriu parênteses. O que eu quero, galera? Eu quero os gastos com saúde, tá? Só as linhas que falam de gastos com saúde. Essa observação 10 hífen saúde está onde? Na variável conta. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Não se esqueçam, em despesas SP, eu ainda não mudei o nome da variável para conta com letra minúscula. Se você quiser continuar trabalhando com conta com letra minúscula, pega esse código aqui, ó, ou pega o objeto, novo objeto, tanto faz, coloca aqui, e aí você filtra. Porque esse sim, ó, a gente já fez as alterações, belezinha? Então, ó, filter. Estou voltando aqui só para ficar bonitinho. Conta igual, posso usar idêntico também. Depois, o e ou já a gente conversa sobre combinar argumentos. Então, primeiro, conta idêntico a, entre aspas, desculpa, 10 saúde. Deixa eu copiar lá para não errar. Então, olha o que a gente está fazendo aqui. R, sabe a base de dados de despesa SP? Então, não terminei de falar. Renomeei algumas variáveis. A variável da posição 1, da posição 2 até 7. E R, eu não terminei de falar. Eu quero que você olhe para as linhas da variável conta e só me retorne aquelas linhas em que a conta for igual a 10 hífen saúde. Ctrl Enter. Aqui ficou um espaço, né? Esse é o problema. Pronto. 10 hífen saúde. Então, olha só. A base de dados agora ficou com 2.328 linhas. E não mais 90 mil e tarará. Belezinha? A gente filtrou só saúde. Aqui a gente só vai ter os gastos de saúde. Então a gente tem ó, despesas empenhadas, liquidadas e pagas de cada município. Então, além dos meu Deus! Inscrições de restos a pagar. Saiu. Então, a gente vai ter entre 3 a 4 linhas para cada município. Na verdade, vai ter 4, né? Porque eu ainda não vi município que não encerrou exercício com resto a pagar. Tá para nascer esse evento. Mas poderia acontecer só com empenhado, liquidado e pago, e a equipe de contabilidade ganhou na Mega Sena, tá de parabéns, não ter esquecido nada, não ter errado em nada no planejamento, fantástico. É, prêmio Nobel para eles. Então, geralmente, quatro linhas mesmo, tá? Então, olha só, a gente tem para cada município 4 linhas: valor empenhado, valor liquidado, valor pago, restos a pagar. Tá, Rafa, mas e o E? E o ON? E o... Calma, calabresa. Vamos lá. Ó, vamos supor que eu quisesse que o R retornasse os gastos de saúde e de educação. Os dois. Vamos lá? Então vamos lá. Preciso dar um pipe e abrir outra filter? Não. Você pode fazer tudo junto. Só que o E no R aqui, ele é legal. Ele pode ser representado pela vírgula, aqui na filter, tá? Então, que é um E.
ou ele pode ser representado por esse E comercial aqui, ó. Se for um teclado do Windows, é o Shift 7, né, em regra. Da Apple eu não lembro se ele tá aí. Desculpa, não lembro mesmo. Mas enfim, esse E. E você poderia fazer E conta idêntico a 12 hífen educação. Ctrl Enter. E aí não voltou porque provavelmente está escrito de um jeito diferente de novo, né? Dá um Ctrl C aqui e coloca aqui. Vai. Bom, pessoal, vamos lá ver como é que essa filter funciona. Eu vou, antes de falar um pouquinho de lógica de programação mesmo, que eu vou precisar falar, vamos propor uma base de dados lúdica aqui para a gente entender como a filter vai funcionar, tá? E aí eu já ensino desde casos simples para casos mais complexos. Imagina a seguinte situação. Imagina uma base de dados em que você tem aqui o ID do cliente ou do fornecedor, enfim, ID, faz de conta que a minha coordenação motora está boa também. E você vai ter aqui idade, você vai ter a quantidade de filhos, você vai ter mês da última compra, e acho que isso aqui tá bom. E aí você vai ter os valores, né? Então você vai ter o cliente A, B, C, D e E, tá? Vamos ficar até aqui. Aí o primeiro cliente tem 21 anos de idade, o segundo tem 30, o terceiro tem 72, o quarto tem 40 e o outro tem, sei lá, 27. Esse não tem filhos, esse tem um filho, esse teve 3 filhos, esse tem 2 filhos e esse tem um filho também. E a última compra dessa pessoa, nós estamos em setembro, vamos fazer de conta que a gente está falando de 2024. A última compra dessa pessoa foi no mês de agosto. Dessa também foi no mês de agosto. Essa aqui foi em julho. Essa aqui foi em abril. E essa não compra com a gente desde janeiro. Tudo bem? Belezinha? Como é que a filter vai funcionar? Primeiro, filter só filtra observação. Mas para filtrar a observação, você vai ter que apontar uma variável. Então, se a gente quisesse filtrar as pessoas cuja última compra foi feita em agosto, o R retornaria para a gente A e B. Faz sentido? Esse é o jeito mais simples, apontando uma única variável e um único valor. Então, a última compra foi em agosto. Vou retornar A e B. A última compra foi em janeiro. Vou retornar E. O R, né, no caso. A última compra foi em fevereiro. Não vai ter retorno, porque não tem fevereiro aqui na base de dados. Até aqui tudo bem? Tranquilos? Tranquilos. Só que a gente pode chegar numa situação que é a seguinte. Eu quero a última compra em agosto, entre agosto e julho e agosto, entre julho e agosto. E aí o R vai me retornar A, B e C. Assim como eu poderia pedir, eu quero a última compra em agosto e com mais de 2 filhos. Aí o que o R vai fazer? Ele vai retornar A e B e C e D. Quero a última compra em julho e feitas por pessoas com mais de 40 anos. Mais de 40. Vai retornar só a C. Pode ser assim também. Quero a compra, quem fez a última compra em abril ou que tenha menos de um filho, que não tenha filhos. E vai retornar os 2, aqui no caso. Quero a última compra em fevereiro
que não existe aqui, ou que tenha um filho. Vai retornar B e E. Rafa, como assim, Rafa? Que suco de morango é esse? Peraí, não entendi nada. A gente vai ter que conversar sobre lógica de programação. Aguenta aí um pouquinho. Aguenta aí um pouquinho. É normal não ter entendido. Fiz para bugar a cabeça. Se isso não bugou sua cabeça, provavelmente você já lidou com programação ou provavelmente você já estudou raciocínio lógico, tá? Tabelas verdade. Então, você pegou na hora. A maioria não pega na hora. Então, vamos por partes. Eu comecei com um exemplo simples. Olha, quem fez as compras pela última vez em agosto. Ou seja, como assim um exemplo simples? Eu envolvi uma única variável, que é a última compra, e envolvi um único valor dessa única variável. Eu tenho duas observações, mas eu disse um único valor. Então, a última compra em agosto. Isso é uma coisa simples, é um exemplo simples. Um exemplo um pouquinho mais complexo, que foi o seguinte, foi algo como a última compra, desculpe que eu apaguei ali sem querer, a última compra em agosto, entre julho e agosto. Julho e agosto, não foi isso? Agora eu tenho dois valores para uma única variável. Isso é um exemplo um pouquinho mais complexo. A gente vai ver no R como funciona. Depois, eu comecei a brisar mesmo. Eu comecei a combinar variáveis na filtragem, usando e usando ou. Perceberam? Volta o vídeo e pega só o meu discurso. Eu dei exemplo com isso e aquilo, e eu dei exemplo ou isso ou aquilo. A gente vai ver como isso funciona no R. O exemplo fácil vai ser nossa primeira abordagem, ou seja, uma única variável, um único valor. Depois a gente vai para o exemplo um pouquinho mais difícil. Uma única variável, mais de um valor. A hora que a gente começar a combinar variável, a gente vai voltar para essa tela para falar de lógica de programação. Então eu vou dar um Alt Tab e abordar os dois exemplos mais fáceis primeiro. Ô caramba, cadê? Tá aqui. Então olha só, código. Então, vamos olhar aqui nossa base de dados. Vamos supor que nós tenhamos interesse que apenas nas despesas empenhadas por parte dos municípios de São Paulo. Então, como é que vai ser esse filtro? Eu estou envolvendo uma coluna e um único valor. A coluna aqui se chama coluna, a gente já discutiu o nível de criatividade, e o valor vai ser despesas empenhadas exatamente como está escrito aí. Tudo bem? Uma coluna, um valor. Como é que o R faz isso? Primeiro, se você começar mencionando a base de dados, e esse é o caminho straightforward mesmo, não se esqueça, essa base de dados ainda está com as variáveis sem terem sido renomeadas. Então, se a gente for colocar lá, ó, despesas SP, sabe o R? Sai da base de dados de despesas SP? Pipe. Então, não terminei de falar. Filter. Eu quero que você filtre a variável coluna, e aí vai ter o C maiúsculo, em um valor de despesas empenhadas. Se você quiser continuar o seu trabalho de tratamento de base de dados, das duas uma. Ou a gente trabalha com um novo objeto que a gente criou, ou a gente copia todo esse código aqui. Eu vou copiar todo esse código aqui, por quê? Porque o meu racional que eu estou querendo desenvolver com vocês é todo um processo completo de tratamento da base de dados, do começo ao fim, e provando que você pode alinhar comandos, combinar comandos no sideverse e depois matar tudo com um único enter. Tá? Então, olha só. Aqui, gente, R, sabe a base de dados de despesas P? Renomeie algumas variáveis. Então, a gente renomeou as variáveis na posição de 1 a 7 aqui no caso. Depois, R, espera um pouquinho que eu não terminei de falar.
R, filtre, filter. Qual foi o exemplo fácil, gente? Uma única variável, um único valor. Aqui já teve a coluna, a variável chamada coluna renomeada para coluna tudo em minúsculo. Então vamos lá. Eu quero coluna idêntico, com valor idêntico a despesas empenhadas. E aí eu posso dar meu Ctrl Enter. Olha só, essa base de dados agora só tem valores de despesas empenhadas. Rafa, para. Isso é mágica. Não, não. O tamanho da base de dados diminuiu. Lembra que era 90 mil e parará? 24.199 agora. A gente filtrou com a base de dados com base na coluna chamada coluna e utilizando somente os valores das despesas empenhadas, tá, galera? Esse é o filtro mais simples possível. Uma coluna, um valor. Vamos para o próximo exemplo. Uma coluna, mais de um valor. Pode ser quantos vocês quiserem, tá? Então, eu vou querer que ele retorne para a gente as despesas empenhadas e as despesas liquidadas. As duas, os dois tipos. Belezinha? Então, uma única coluna, dois valores. Poderiam ser 3, poderiam ser 4, poderiam ser quanto vocês quiserem. Como é que eu vou fazer isso? Então, esse aqui é o exemplo mais fácil. Eu vou abrir outro chunk. Então, olha só, estou colocando outro chunk. Eu vou copiar só a primeira parte para facilitar a minha vida. Eu, no lugar de vocês, não copiaria, redigitaria para aprender. Tá? É assim que aprende R mesmo. E vou filtrar. Então, pipe. Filter. Agora, o que eu quero, galera? Eu quero, lá na coluna chamada coluna, eu quero dois valores possíveis. Eu quero que o R me retorne despesas empenhadas e despesas liquidadas. E aqui, você pode tentar assim, ó. Pô, Rafa, o que eu vou fazer é despesas empenhadas no concatenate e despesas liquidadas no concatenate. E vou dar meu Ctrl Enter, feliz da vida, e tá aqui, Rafa. Belezinha? Belezinha. Funcionou? Funcionou. Aparentemente, funcionou, né, Rafinha? Só que é o seguinte, galerinha. Esse código tá errado. Por que tá errado? Rafa, não tá errado, Rafa. Tá errado. Tá errado pelo seguinte. Quando a gente pede só despesas empenhadas, a gente tem 24.199 linhas. Quando a gente manda o concatenate, a gente está tendo um retorno de 24.142. Está tendo menos linhas, inclusive. O R ele tem uma dificuldade absurda de entender o concatenate na filter. Não use concatenate. Desculpa, estou com besteira. O R tem uma dificuldade absurda. Eu não vou editar esse vídeo, não. O R tem uma dificuldade absurda de entender o idêntico para mais de um valor. Com muita asneira. O R tem uma dificuldade absurda de entender o operador idêntico para mais de um valor. Quando você tiver mais de um valor, você não vai usar o idêntico. Você vai usar um operador chamado contínuo. Porcento em porcento. Porcento em porcento. Aí sim, concatenate os valores que você quer. E aí você vai dar o Ctrl Enter. Olha lá. Galerinha, aqui as despesas podem ser empenhadas, liquidadas, pagas e inscrição de resto a pagar. Então, em tese, você vai ter 4 linhas por município. Tá? Então, o mínimo esperado, o mínimo por esperado seria o dobro disso aqui. Vai ter algum município aqui que não está com linha de empenhada ou liquidada por algum motivo. Tá? Mas quando a gente está digitando mais de um valor de uma coluna, mais de um valor para uma coluna, você vai usar o contido. Porcento em porcento. Operador novo aí no assunto. Tá? Você vai usar o concatenate. Desculpa por aquela falha, porque eu estava com a cabeça em dois valores ao mesmo tempo. Enfim. Vai ter dificuldade para o idêntico para mais de um valor. Quando você quiser mais de um valor, você vai usar o contido. E você vai usar e vai declarar quais são os valores que você quer filtrar. Belezinha? Belezinha.
Tá, Rafa. E quando eu quero filtrar usando mais de uma variável? Quero combinar o filtro para duas variáveis. Aí a gente tem que falar de lógica de programação. Então, só vamos fechar de novo. Uma variável e um valor idêntico, fecha a conta, passa régua. Uma variável mais de um valor para essa única variável, usa o contido, porcento in, porcento. Belezinha? É um operador só. Vamos para o quadro para a gente falar de combinação de variável, porque a gente vai ter que falar de lógica de programação, a gente vai ter que falar de tabela verdade. Olha só, galerinha. Depois do exemplo de uma coluna, um valor, uma coluna, dois valores, a gente começou a combinar coisas e eu não vou lembrar nem ferrando qual foi o exemplo que eu propus. Mas era algo análogo a R. Eu quero somente os clientes que fizeram a última compra em agosto, A e B, e que tenham filhos. E que tenham filhos. O que vai acontecer aqui, galerinha? Ele não vai retornar A e B mais. As duas condições têm que ser verdadeiras para o E. A gente já vai explorar isso. Ele vai retornar só quem? B. Última compra em agosto e um filho. Mais de 0 filho. Quero a última compra em julho e para clientes com menos de 50 anos de idade. O que o R vai retornar aqui? Nada. Porque as duas condições vão ter que ser verdadeiras. Porque eu estou falando de E. Uma conjunção. Belezinha? Se eu falo, por exemplo, R, eu quero a última compra em agosto ou os clientes com mais de 70 anos. O R vai retornar para mim A e B e C. Porque a primeira condição existe, com a última compra em agosto, ou, e a última condição também existe, maior de 70 anos. Então ele vai te retornar os três. Não é a mesma coisa que E. Agora eu vou mostrar no quadro daqui a pouco. R. Eu quero a última compra em fevereiro, não existe. Ou clientes com 2 filhos, ele vai retornar o D pra gente. Rafa, isso foi muito brisado. Como é que o R entende isso? O R entende isso da seguinte forma, galerinha. Vou colocar aqui uma tabelinha verdade aqui embaixo. A tabela verdade, ela tenta avaliar o sentido lógico, a possibilidade lógica, né, a tautologia, talvez, de a combinação de duas proposições. Tá? Então, para a lógica de programação que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai avaliar as condições de e as condições de ou. Então, olha só, para uma afirmação, para uma proposição qualquer P e uma outra proposição qualquer que eu vou chamar de Q, e aqui vai estar, vou chamar de resultado. Então, olha só, quando, perspectiva do E, tá? A primeira proposição é verdadeira à luz do R. A primeira proposição for possível e a segunda proposição também for possível, eu vou retornar as duas. Tudo bem? Quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa, eu não tenho o que retornar. Quando a primeira proposição for falsa, ou seja, não ser possível, e a segunda for verdadeira, é possível, ele não vai retornar nada. E quando ambas forem falsas, ele também não vai retornar nada. Então, olha só, quando eu falo E, R, eu quero que você filtre a variável A e B, ele vai buscar somente os casos que são possíveis de retornar, ao se combinar as duas. Na perspectiva do OU, o R vai fazer um pouquinho diferente. Então você vai ter o P ou Q, e aqui está o resultado.
Na perspectiva do ou, basta que uma delas seja verdadeira para você ter retorno. Então, se P é possível e Q também é possível, uma delas não foi possível? Foi, então você tem retorno. Se P é possível e Q não é, uma teve possibilidade? Teve, então você tem retorno. Se P não é possível e Q é possível, retorno. Se ambas não forem possíveis, aí você não vai ter retorno anual. Rafa, ainda não está legal. Vamos fazer um exercício que talvez fique melhor? Vamos lá. Estou voltando aqui para o R, tá? Estou pegando o código até o final do rename, ó. E vou fazer um filtro de combinando duas variáveis. Primeiro, usando o ele, tá? Filter. Olha só. Eu quero, quando a coluna for idêntica a despesas empenhadas e o E comercial significa a conjunção, aqui no caso da comparação de filtro. Rafa, poderia usar a vírgula aqui no caso? Poderia também. Eu só estou colocando de um jeito mais explícito, tá? Você pode colocar vírgula e outro filtro. Mas eu gosto mais do E comercial, porque às vezes você tem que fazer expressões lógicas, né? Eu quero, despesas empenhadas e tal município, e tudo isso é uma condição só, ou tal coisa, e tal coisa. Enfim, eu prefiro usar esses operadores no filtro, tá? Em vez de vírgula. Fica à vontade, mas eu acho melhor isso aqui. Então eu quero coluna, despesas empenhadas e vamos supor que a gente queira somente do município Bento de Abreu, porque é esse o único código que eu estou vendo aqui no momento. Mais fácil. Então, E, COD IBGE idêntico a Bento de Abreu. O que vai acontecer, gente? Ele vai ter que retornar para mim uma linha. Ah, não. Ele retornou mais de uma porque tem um monte de função, né? Legislativa, saúde, lógico. Faz de conta que quem vos fala não foi contador do estado de Mato Grosso por 17 anos. Então vamos lá. Mas ele só retornou o quê? Despesas empenhadas e do município de Bento de Abreu. São 38 linhas. Isso mesmo. Você tem um monte de função aqui na conta. Ele chamou de conta aqui, mas enfim. Belezinha? E aí a gente tem esse retorno pra gente com o E. Então olha só, ele só retornou pra gente o que era possível, tá? Então ele olhou linha a linha. Essa linha é despesa empenhada? Falei. Essa linha é o código de Bento de Abreu? Tá aqui. Vamos para a segunda linha? Essa linha é despesa empenhada? Esse código é de Bento de Abreu? Não. Então, próxima linha. Essa linha é despesa empenhada? Não. Já dá. Vamos para a próxima. Na perspectiva do E. Tudo bem? E como é que funciona a perspectiva do OU? A perspectiva do OU, de novo, basta que uma das condições seja verdadeira para ele trazer para você, tá? Então, vamos fazer assim. Vou copiar esse código até aqui. Então, rename. Pronto. Pipe. Filter. Então, eu quero que seja conta idêntica a despesas liquidadas ou código do IBGE, né? A variável código IBGE, idêntico a o código de Bento de Abreu. Agora eu não coloquei E, eu coloquei OU. Ctrl Enter. Ou, desculpa, Desculpa, galera. É a barrinha vertical, tá? Teclados com Windows geralmente é o Shift barra invertida, você tem a barrinha vertical, tá? Perdão. E olha o retorno aqui dele. Rafa, já errou. Não errou não. Presta atenção. A gente quer o seguinte: despesas liquidadas ou município de Bento de Abreu, e não E. Então olha só, primeira linha,
É despesa liquidada? Não. Mas no ou, se tiver uma possível, vai ter retorno. Aí ele vai olhar a outra condição. É Bento de Abreu? É, tá aqui. Pouco importa se é despesa liquidada ou não. É ou. Vamos para a segunda linha. É despesa liquidada? É. É de Bento de Abreu? É. Veio. É despesa liquidada? Não. É Bento de Abreu? Passou. Tá aqui, despesa paga. É despesa liquidada? Não. É Bento de Abreu? Não. Aí não vai ter retorno. Deu para entender? Fechou? Deu para entender a maluquice agora? Se Deus quiser, deu. E o ou a gente vai usar o quem? O pipe. Então, overview. Vamos voltar aqui para nossa revisão. Filtro mais simples possível. Uma coluna, um valor perfeito. Despesas empenhadas. Então, coluna idêntico a tal valor. Rafa, eu poderia usar aqueles comandos que eu aprendi, aqueles operadores, vamos supor, só quero os diferentes de exclamação igual? Pode, tá tudo bem. Rafa, se fosse um valor métrico, eu poderia usar maior, menor, maior? Poderia, sem nenhum problema, tá? Então vamos lá. Um único valor, você pode usar o idêntico, ou o diferente, enfim. Esse é o jeito mais fácil da gente comandar. Quando você tem dois valores dentro de uma mesma variável, você vai verificar se os elementos estão contidos naquele conjunto. Ou seja, se aqueles elementos existem dentro daquela variável, você vai usar o operador contido. Quando você combinar variáveis, aí você vai usar o e ou você vai usar o ou. Fechou, galerinha? Legal? Belezinha. Então, olha só o Tidyverse proporciona para a gente, né? Deixando isso bem claro. A gente consegue renomear e depois filtrar a base de dados com um único comando. Então, o que aconteceu? Vamos olhar a perspectiva de quem está tratando dado. Primeiro foi lá, você renomeou as variáveis do jeito que você achou que seria adequado. Tá? Você documentou bonitinho e tal. Maravilha. E agora eu vou filtrar o dataset, porque o pessoal que vai trabalhar aqui com os dados, ou eu vou trabalhar com os dados, não preciso de todos esses dados. Eu só tenho interesse em despesas empenhadas. Eu só tenho interesse nas liquidadas. Eu só tenho interesse no município de Ribeirão Preto. E por aí vai. Tudo bem? E até aqui a gente não salvou no objeto. A gente continua o rolê. Deu para entender? Tudo bem? E tudo num comando só. Qual que é a próxima? Vamos para a próxima. Essa aula eu vou dividir. Essa aula é super pesada. É muita coisa mesmo. Como eu disse, é o core do curso. Né? A gente está fazendo um overview e na aula eu vou trazer umas bases de dados para a gente brincar, tá? Então, eu vou tentar levar, né, para vocês bases de dados de toda sorte. Então, assim, vai ter base de dados lúdica, eu vou levar uma base de dados Star Wars para quem quiser. Rafa, eu sou mais sério, cara. Eu quero uma base de dados financeira, vou levar também. Não, Rafa, eu queria trabalhar com sustentabilidade. Vou tentar achar alguma coisa para você também. Então, assim, vou levar algumas bases para a gente brincar de tratar, tá? E para vocês irem aprendendo, belezinha? Vamos para a última função, que ela é realmente muito fácil e a gente encerra essa aula de parte 1 de Tidyverse, tudo bem? Vou lá para baixo então. O próximo verbo é o select. O select, galerinha, assim, tem muito pouca coisa para eu ensinar para vocês na perspectiva do select para o que vocês vão utilizar. Mas muito pouca coisa. Ele é muito fácil de lidar. Eu estou copiando só até o rename, não estou copiando o filtro, tá? Tá aqui. Porque eu vou fazer um outro filtro. Eu vou fazer assim, ó. R, sabe a base de dados de despesa São Paulo? Não terminei de falar. Renomei as variáveis também do jeito que eu falei. Cara, nós, não terminei de falar. Filtra. Filter R, eu quero somente os gastos com educação. Então eu vou colocar aqui conta, belezinha? Então, conta idêntico, olha lá, 12 hífen educação. Tem que ser idêntico, tá? Se for, vamos supor que aqui você deixou um espaço a mais, ó. Um espaço a mais. Se der um Ctrl Enter aqui, não volta nada.
Porque uma coisa é 12 hífen educação. Outra coisa é 12, desculpa. Uma coisa é 12 espaço hífen espaço educação. Outra coisa é 12 espaço hífen espaço educação espaço, tá? Então, cuidado. Aí se você fizer certinho, você vai ter o retorno. Só despesas com educação. E eu estou interessado somente na coluna cujo valor seja despesas empenhadas. Pagas. Pagas. Vamos fazer pagas agora, né? Só para não ficar parecendo, né, que eu estou fazendo mágica. Então, olha só. Eu só quero os pagamentos das prefeituras de São Paulo em relação à educação. Beleza? Beleza. E agora vamos para a Select. O que a Select faz? Eu estou estranhando aqui nessa base de dados, né? Essa base de dados está incompleta. O estado de São Paulo tem 645 ou 646 municípios, né? O que será que essa galera está aprontando, hein? Enfim, vamos lá. Agora eu quero selecionar um select. O que o select faz? O select, ele seleciona colunas. Ele não está nem aí para observação. Então, vamos supor que você está com dataset pesado, grandão, e você fala assim, pô, não preciso de twist variável, meu. Tá? Não precisa. Um exemplo de uma variável que a gente não precisaria aqui, a UF, porque só tem dados de São Paulo aqui. Faz sentido? Então, olha só. A select, ela vai selecionar quais colunas você quer. Ela também pode selecionar, excluir as que você não quer. E ela também pode organizar o dataset. Eu vou começar de novo do jeito mais difícil para o mais fácil. Tá? Qual que é o jeito mais difícil? Eu não quero a variável F. Você poderia fazer assim, ó, instituição. Nossa, mas eu escrevi igual a minha cara. Instituição. Código do IBGE. O F eu não quero. Pop. Coluna. Conta. Valor. E eu vou dar um Ctrl E. O que eu escrevi errado aqui, gente? Instituição não existe. Ah, é porque eu chamei de INSI. Nossa, cara, desde o começo eu tô chamando igual a minha cara, hein? Deixa eu renomear bonitinho aqui, ó. Foi mal, galerinha. Pronto. Então tá aqui, bonitinho. Olha só o resultado do R. Não tem a UF mais. Não tem mais a variável F. Fechou? Fechou. Rafa, você declarou as que você queria e você não declarou o F porque você não queria. Ah, você declarou as que você queria. E saiu na ordem que você declarou. Quer dizer que se eu mudar a ordem do select, eu mudo a organização das minhas colunas? Sim, sim. Quer dizer isso. Então, ó, vou fazer outro chunk. Então vamos supor que eu queira assim, ó, código do IBGE primeiro e depois o nome da prefeitura. Olha só para ver que funciona. Ctrl Enter. Tá lá. Código do IBGE e a prefeitura. Você pode organizar a base de dados do jeito que você quiser. Rafa, legalzinho, mas e se eu tiver 500 colunas? Não tem um jeito mais fácil? Tem. Tem. No sidebar sempre tem um jeito mais fácil. Então vamos fazer assim, ó. Vamos supor que seu único interesse seja de fato organizar as duas primeiras colunas, reorganizar as duas primeiras colunas. Código do IBGE e instituição, tá? Eu vou apagar aqui. Então, no momento tá instituição, código do IBGE, blá blá blá, mas eu não quero a UF. Eu não quero a UF. E a única coisa que a gente quer é código do IBGE e instituição sem UF. Então vamos lá. Type. Select. Então, olha só, a gente quer o código do IBGE. A gente quer a instituição.
Agora eu coloquei certo? Quero. E aí você vai fazer assim, ó. Como é que fala tudo em inglês? Everything. Parênteses. Você vai dar Ctrl Enter. Então, depois de instituição, todo mundo. E aí a UF vai aparecer. E aí você vai abrir outro pipe, por exemplo. Ó, pode ser, ó. Select. Como é que fala não no R? Menos UF. Pronto. Tá lá. Maravilha, galerinha? Fechou? Fechou? Rafa, quer dizer que naquele código lá em cima, você poderia ter simplesmente ter resumido para select menos UF. E aí o F tinha ido embora. Sim. Aqui então você só quis reposicionar as colunas para a gente ver também. Sim. Tudo bem? Fechou? Programação é um grande jogo de quebra-cabeça. Basicamente é isso, em que a gente vai fazendo de pedacinho em pedacinho até atingir o resultado que a gente precisa. Vamos supor que a gente tenha chegado num estado ótimo de tratamento da base de dados. A gente salvaria isso no objeto, salvaria num arquivo ArcData, ou numa CSV, ou numa Excel. Não, Rafa, eu só quero usar o R para tratar dado, eu gosto do Stata. Vamos salvar em Stata, não tem problema, tem pacote para isso, por aí vai. SPSS, por aí vai. Belezinha? Galera, eu vou encerrar essa aula por aqui, eu vou chamar essa aula de parte 1, para não ficar mais extensa do que deveria estar, né? A gente viu até o momento 3 funções, né? De muita coisa que a gente ainda vai fazer. Ó. Na próxima aula, a gente vai começar da onde a gente parou. Tá? Eu não vou recomeçar numa outra base de dados, eu quero que vocês mantenham o racional, eu quero que vocês mantenham focados na base de dados que a gente está usando. E a gente vai explorar outros verbos, tá? Não sei se eu mato isso os 4 numa aula só. Vou pensar ou se eu faço uma separação, tá? Vou pensar. Na aula presencial, a gente vai se dedicar a manipular dados, belezinha? Se ficar muito fácil a aula presencial a parte de manipulação de dados, aí a gente faz presencialmente alguns verbos novos, não tem nenhum problema, belezinha? Então, estou me comprometendo com vocês o seguinte, esse script vai para vocês com os meus rascunhos, tá? Aqueles scripts do jeito que eu estava fazendo, esquece, morreu junto com o repositório. Vou deixar aqui o link para a base de dados de vocês, ou para essa base de dados que a gente utilizou. E na aula que vem, eu vou deixar lá no Moodle, presencial a aula, um link para datasets, para a gente em sala brincar de manipular e treinar o assunto. Belezinha? Então tá bom. Até uma próxima, queridos.